12 forças silenciosas que muitos taurinos descobrem com o tempo. Se você nasceu sob o signo de Touro, existe algo dentro de você que funciona de maneira diferente da maioria das pessoas. Não é algo que aparece de forma barulhenta ou que chama atenção nos primeiros anos de vida. Na verdade, é como uma semente plantada em terra fértil durante o inverno, que só vai mostrar sua verdadeira forma quando as estações mudarem o suficiente para revelar aquilo que sempre esteve ali. As forças que moram dentro de um taurino não gritam. Elas sussurram. E é exatamente por isso que tantas pessoas ao redor nunca conseguem entender de onde vem aquela firmeza, aquela presença, aquela capacidade de permanecer quando tudo ao redor parece ruir. Hoje, nós vamos abrir 12 dessas forças silenciosas que muitos taurinos só descobrem com o passar dos anos. E cada uma delas pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo a partir de agora. Força 1. Existe uma força dentro de Touro que muita gente confunde com teimosia, mas que na verdade é algo completamente diferente. É a capacidade de manter a direção quando todo o resto está pedindo para você desistir. Pense em uma árvore antiga no meio de um campo aberto. O vento sopra de todos os lados, as tempestades vêm e vão, as estações castigam os galhos, e mesmo assim aquela árvore não se move do lugar. Ela não está ali por acidente. Ela está ali porque suas raízes foram para baixo muito antes dos galhos irem para cima. Essa é a imagem mais fiel do que acontece com um taurino ao longo da vida. Quando você toma uma decisão de verdade, não é uma decisão passageira. Não é algo que nasceu do impulso de um momento ou da empolgação de uma conversa. É algo que foi germinando dentro de você por dias, semanas, às vezes meses, até que finalmente se tornou tão real quanto o chão debaixo dos seus pés. E é por isso que as pessoas ao redor ficam confusas quando tentam te fazer mudar de ideia e percebem que não conseguem. Elas acham que você está sendo difícil. Acham que é orgulho. Acham que é incapacidade de ouvir os outros. Mas o que elas não entendem é que você já ouviu tudo o que precisava ouvir muito antes de tomar aquela decisão. Você já pesou os dois lados, já sentiu o peso das consequências, já imaginou os caminhos possíveis. E quando finalmente escolheu, escolheu com o corpo inteiro. Essa firmeza silenciosa é uma das forças mais poderosas que existem, porque ela não depende de aprovação externa para continuar funcionando. Ela não precisa que ninguém bata palmas para se manter de pé. E talvez essa seja a parte mais bonita de tudo isso. Enquanto muita gente precisa de validação constante para seguir em frente, o taurino carrega dentro de si uma espécie de bússola interna que continua apontando para o norte mesmo quando o mundo inteiro diz que o norte está em outra direção. Isso não significa que você nunca erra. Significa que quando você erra com convicção, aprende com profundidade e recomeça com uma base ainda mais sólida do que antes. É como se cada tropeço só fizesse suas raízes irem mais fundo. E com o tempo, essa força vai se tornando tão natural que você nem percebe mais que ela está ali. Mas as pessoas ao redor percebem. Elas sentem. E mesmo que nunca digam em voz alta, elas sabem que quando tudo desmoronar, você vai ser a última pessoa de pé. Força 2. A segunda força silenciosa que muitos taurinos descobrem com o tempo é a capacidade de transformar paciência em poder real. O mundo de hoje tem pressa. Todo mundo quer resultados imediatos, respostas rápidas, mudanças da noite para o dia. E no meio dessa correria toda, Touro parece estar fora do ritmo. Parece lento demais, cauteloso demais, cuidadoso demais. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa suposta lentidão é na verdade uma das maiores vantagens que você carrega. Pense em um rio que corre devagar por um vale. Ele não tem a velocidade de uma cachoeira, não faz barulho, não impressiona quem passa correndo. Mas é esse rio calmo que, ao longo dos anos, vai moldando a paisagem inteira ao seu redor. Ele cava vales, move pedras, alimenta florestas. E faz tudo isso sem pressa, sem espetáculo, sem chamar atenção. É exatamente assim que a paciência funciona dentro de um taurino. Você não precisa correr porque sabe que aquilo que é construído devagar dura mais. Você não precisa gritar porque sabe que a voz mais firme é sempre a que fala por último. E enquanto os outros estão correndo atrás de atalhos que prometem tudo e entregam pouco, você está ali, passo a passo, tijolo por tijolo, construindo algo que ninguém vai conseguir derrubar com facilidade. Essa paciência não é passividade. Esse é o erro que muita gente comete ao observar Touro de fora. Eles veem alguém esperando e acham que essa pessoa está parada. Mas esperar com propósito é uma das formas mais ativas de agir que existem. Quando você espera o momento certo para falar, suas palavras têm mais peso. Quando você espera o momento certo para agir, suas ações têm mais impacto.
E quando você espera o momento certo para se mover, cada passo que dá carrega uma força que o impulso jamais conseguiria alcançar. Com o passar dos anos, essa paciência vai se revelando como uma das maiores forças que você possui. Porque enquanto aqueles que correram se cansaram, enquanto aqueles que gritaram ficaram roucos, enquanto aqueles que pularam etapas precisaram voltar e recomeçar, você está ali, no mesmo caminho de sempre, só que agora muito mais à frente do que qualquer um esperava. E o mais bonito é que você chegou ali sem precisar destruir ninguém no processo. Chegou ali sendo fiel ao seu próprio ritmo, confiando naquilo que sentia por dentro, mesmo quando por fora parecia que nada estava acontecendo. Essa é a paciência de touro. Não é fraqueza. É estratégia silenciosa. Força 3. A terceira força que muitos taurinos carregam sem perceber é a capacidade de criar segurança ao redor de si mesmos e das pessoas que amam. Não estamos falando apenas de segurança financeira ou material, embora touro também tenha uma habilidade natural para isso. Estamos falando de algo mais profundo. Algo que se sente quando você entra em uma casa onde um taurino vive. Algo que se percebe quando você está na presença de alguém desse signo e, de repente, o caos do mundo lá fora parece perder a força. É como se existisse um campo invisível ao redor de touro que diz para as pessoas ao redor que ali é seguro. Que ali ninguém precisa fingir ser o que não é. Que ali as coisas vão ficar bem, mesmo que lá fora esteja tudo desabando. Essa capacidade não vem de nenhum esforço consciente na maioria das vezes. Ela simplesmente existe porque o taurino, por natureza, busca estabilidade em tudo o que faz. E quando você busca estabilidade para si mesmo, acaba criando estabilidade para todos que estão ao seu redor. Pense em uma montanha no horizonte. Ela não precisa se mover para transmitir força. Ela não precisa falar para que as pessoas sintam sua presença. Ela simplesmente está ali, firme, inabalável, e só de olhar para ela você já sente que existe algo maior do que os problemas que estão na sua frente. É assim que muita gente sente quando está perto de um taurino. Existe um conforto silencioso em saber que aquela pessoa não vai mudar de uma hora para outra, que aquela pessoa não vai sumir quando as coisas ficarem difíceis, que aquela pessoa vai estar ali amanhã da mesma forma que estava ali ontem. E no mundo em que vivemos, onde tudo muda o tempo todo, onde as pessoas entram e saem da vida umas das outras com uma facilidade assustadora, essa constância se torna uma das coisas mais valiosas que alguém pode oferecer. Muitos taurinos só percebem essa força quando alguém se abre com eles e diz algo como: "Eu me sinto seguro perto de você." Ou quando percebem que as pessoas ao redor sempre procuram eles nos momentos difíceis, não porque touro tenha as respostas certas, mas porque a presença de touro, por si só, já é uma resposta. Essa força de criar refúgio para os outros é algo que não pode ser ensinado. Ela nasce da essência do que significa ser taurino. E com o tempo, conforme você entende melhor essa capacidade, ela se torna ainda mais poderosa, porque você passa a usá-la de forma intencional para proteger aquilo que realmente importa na sua vida. Força 4. A quarta força silenciosa que mora dentro de touro é algo que poucos signos conseguem replicar com a mesma intensidade. É a conexão profunda com o mundo físico e sensorial. Enquanto muita gente passa pela vida distraída, correndo de uma tarefa para outra sem realmente sentir nada do que está ao redor, o taurino tem uma capacidade rara de estar presente de verdade. De sentir o calor do sol na pele e deixar esse calor significar algo. De ouvir uma música e sentir cada nota como se ela estivesse tocando por dentro, não apenas por fora. De provar uma comida e perceber camadas de sabor que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Isso pode parecer algo pequeno para quem está de fora. Pode parecer apenas uma questão de gosto ou de preferência pessoal. Mas, na verdade, essa conexão sensorial é uma das forças mais transformadoras que um ser humano pode carregar. Porque quando você é capaz de sentir a vida de forma tão intensa, você nunca precisa ir longe para encontrar alegria. Você não precisa de grandes eventos, de viagens caras, de conquistas extraordinárias para se sentir vivo. Às vezes, tudo o que você precisa é de uma tarde tranquila em um jardim, com o cheiro da terra molhada depois da chuva e o som dos pássaros ao fundo. E nesse momento simples, você encontra mais paz do que muita gente encontra em uma vida inteira de buscas. Essa capacidade de extrair prazer das coisas simples é uma forma de riqueza que o dinheiro não compra e que o tempo não desgasta. Na verdade, ela tende a crescer com o passar dos anos, porque conforme o taurino amadurece, ele aprende a valorizar ainda mais esses momentos pequenos que compõem a verdadeira textura da vida. É como se cada experiência sensorial fosse uma semente que touro planta no jardim da memória. E com o tempo, esse jardim se torna tão vasto e tão bonito que o taurino pode visitá-lo sempre que precisar de conforto.
E aqui está algo que muita gente não percebe: essa conexão com o mundo sensorial também torna Touro incrivelmente criativo. Porque a criatividade não nasce apenas da mente. Ela nasce do corpo, dos sentidos, da capacidade de perceber detalhes que outros deixam passar. E quando você combina essa percepção sensorial aguçada com a paciência natural de Touro, o resultado é uma capacidade única de criar coisas bonitas, duradouras e cheias de significado. Seja na cozinha, na música, na decoração de um espaço, no cuidado com o jardim, ou em qualquer outra forma de expressão, o taurino traz uma qualidade para tudo o que toca que é impossível de imitar. Porque não é técnica. É presença. É a arte de estar completamente ali enquanto faz aquilo que faz. Força 5. A quinta força silenciosa que muitos taurinos só reconhecem depois de muitos anos é a lealdade, que funciona como alicerce. Touro não é leal da forma como o mundo costuma entender lealdade. Não é uma lealdade que se declara em palavras bonitas ou em promessas feitas em momentos de emoção. É uma lealdade que se demonstra em ações repetidas ao longo do tempo, dia após dia, ano após ano, sem precisar de aplausos ou reconhecimento. É a lealdade de quem aparece. De quem fica. De quem não vira as costas quando a situação fica difícil. Pense em uma parede de pedra construída ao redor de um campo. Ela não foi erguida em um dia. Cada pedra foi escolhida com cuidado, encaixada com atenção, colocada ali com a intenção de proteger o que está dentro. E com o tempo, essa parede se torna tão forte que nem a pior tempestade consegue derrubá-la. É exatamente assim que a lealdade de Touro funciona. Cada gesto de presença, cada momento em que você escolheu ficar quando poderia ter ido embora, cada vez que você colocou as necessidades de alguém que ama acima das suas próprias, tudo isso foi como colocar mais uma pedra naquela parede. E agora, olhando para trás, você pode ver que construiu algo que poucas pessoas neste mundo têm a capacidade ou a disposição de construir. Mas essa lealdade tem uma dimensão que muitos taurinos demoram para entender completamente. Ela não deveria ser ilimitada. Ela não deveria ser oferecida a qualquer pessoa que apareça na sua vida. Porque quando o Touro é leal a alguém que não merece essa lealdade, o peso dessa dedicação pode se tornar uma prisão. E muitos taurinos passaram anos, às vezes décadas, presos em situações que já não serviam mais, simplesmente porque não conseguiam se imaginar quebrando aquele compromisso que fizeram consigo mesmos. A verdadeira força não está apenas em ser leal. Está em aprender a direcionar essa lealdade para os lugares certos, para as pessoas certas, para os caminhos que realmente merecem a profundidade do que você tem para oferecer. E quando um taurino finalmente aprende a fazer essa distinção, algo extraordinário acontece. A lealdade que antes era um peso se transforma em uma ponte. Uma ponte que leva você até as pessoas que vão honrar sua presença, que vão valorizar sua constância, que vão cuidar de você com o mesmo cuidado que você sempre dedicou a elas. Essa é a lealdade amadurecida de Touro. Não é menos intensa. É mais sábia. E é infinitamente mais poderosa. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Força 6. A sexta força silenciosa que mora dentro de Touro é algo que muitas vezes passa despercebido até mesmo pelo próprio taurino. É a capacidade de dizer não sem culpa quando a situação exige. Isso pode parecer contraditório para quem conhece a natureza generosa e acolhedora de Touro. Afinal, esse é um signo que ama cuidar, que encontra prazer em nutrir, que se sente realizado quando as pessoas ao redor estão bem. Mas existe um momento na vida de todo taurino em que ele descobre que o não pode ser tão poderoso quanto o sim. E que, às vezes, proteger a si mesmo é a forma mais elevada de cuidar dos outros. Pense em um campo fértil que é plantado sem descanso, temporada após temporada, sem nunca receber tempo para se recuperar. No início, a terra ainda produz. Mas com o passar do tempo, ela vai ficando exausta, vai perdendo seus nutrientes, vai se tornando incapaz de dar aquilo que sempre deu com tanta abundância. É exatamente isso que acontece quando um taurino diz sim para tudo e para todos sem nunca reservar espaço para si mesmo. A terra precisa de descanso para continuar sendo fértil. E Touro precisa aprender a estabelecer limites para continuar sendo a pessoa forte, presente e generosa que naturalmente é. Mas aqui está o que torna essa força tão especial. Quando o Touro finalmente aprende a dizer não, ele não faz isso com agressividade ou com ressentimento. Ele faz isso com a mesma calma e firmeza com que faz tudo na vida.
É um não que não precisa gritar para ser ouvido. É um não que não precisa justificar sua existência. É um não que simplesmente se coloca ali, sólido como uma rocha, e que as pessoas ao redor aprendem a respeitar, mesmo que no início não entendam. E o resultado dessa descoberta é libertador. Porque quando você para de gastar energia com coisas que não merecem sua atenção, sobra muito mais energia para aquilo que realmente importa. Quando você para de se esgotar tentando agradar todo mundo, descobre que tem dentro de si reservas de força que nem sabia que existiam. E quando você para de carregar o peso dos outros nas costas como se fosse sua obrigação, percebe que suas costas sempre foram fortes o suficiente para carregar os seus próprios sonhos. Muitos taurinos chegam a essa descoberta depois de passarem por um momento de esgotamento profundo. Depois de terem dado tanto de si mesmos que não sobrou quase nada. E é nesse momento de vazio que a força de dizer não finalmente nasce. Não como uma reação de raiva, mas como um ato de amor próprio que deveria ter acontecido muito tempo antes. E a partir desse momento, tudo muda. Porque o taurino que sabe dizer não é o taurino que escolhe conscientemente onde colocar sua energia. E essa escolha consciente é o que transforma uma pessoa generosa em uma pessoa poderosa. Força 7. A sétima força silenciosa que muitos taurinos carregam é a intuição financeira e material que parece quase instintiva. Não estamos falando de ganância ou de obsessão por dinheiro. Estamos falando de algo muito mais sutil. É a capacidade de olhar para uma situação e sentir, no corpo, se aquilo é um bom investimento ou não. É a habilidade de perceber valor onde outros só veem números. É o instinto de saber quando guardar, quando gastar e quando esperar. Pense em um esquilo que, durante o outono, sabe exatamente quais nozes recolher e onde escondê-las para o inverno. Ninguém ensinou isso a ele. É algo que vem de dentro, uma sabedoria que está impressa na sua natureza. Da mesma forma, Touro carrega uma sabedoria instintiva sobre recursos, sobre valor, sobre a importância de ter uma base sólida debaixo dos pés. Essa força vai muito além do dinheiro em si. Ela se manifesta na forma como o touro cuida de tudo que possui. Na forma como trata seus objetos com respeito, como mantém sua casa organizada, como valoriza aquilo que conquistou com esforço. Para o taurino, as coisas materiais não são apenas coisas. Elas representam tempo investido, energia dedicada, trabalho honesto. E é por isso que Touro tem uma relação tão diferente com o mundo material comparado a outros signos. Não é apego sem sentido. É reconhecimento de que cada conquista carrega dentro de si uma história de dedicação. Mas existe uma dimensão dessa força que vai ainda mais fundo. Muitos taurinos descobrem ao longo da vida que sua intuição financeira também funciona como um sistema de proteção para as pessoas que amam. Eles se tornam aquela pessoa da família que todo mundo procura quando precisa de conselhos sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre decisões práticas. E não é porque Touro estudou economia ou finanças. É porque Touro sente essas coisas de uma forma que não pode ser ensinada em nenhuma sala de aula. É uma inteligência que vem da terra, do corpo, da conexão com o mundo físico. E conforme os anos passam, essa intuição se torna cada vez mais afiada. Porque cada experiência, cada erro, cada acerto vai alimentando essa sabedoria interna até que ela se torna quase infalível. O taurino que aprendeu a confiar nesse instinto é o taurino que raramente toma decisões financeiras das quais se arrepende. E mais do que isso, é o taurino que consegue construir algo duradouro não apenas para si mesmo, mas para as gerações que virão depois. Porque Touro não pensa apenas no agora. Touro pensa em legado. Pensa em deixar algo de pé que sobreviva ao tempo. E essa visão de longo prazo, combinada com aquela paciência que já conversamos, cria uma fórmula que poucos conseguem igualar quando se trata de construir prosperidade real e duradoura. Força 8. A oitava força silenciosa que vive dentro de Touro é a capacidade de curar através da presença. Isso pode parecer algo místico ou abstrato, mas na prática é uma das coisas mais concretas que existem. Quando alguém que você ama está passando por um momento difícil, o que essa pessoa mais precisa não são conselhos, não são soluções, não são palavras bonitas. O que essa pessoa mais precisa é sentir que não está sozinha. E é exatamente isso que Touro oferece de forma natural e silenciosa. Touro é o signo que senta ao lado sem dizer uma palavra e, só com isso, já faz a dor parecer menor. É o signo que segura a mão de alguém no hospital sem precisar que ninguém peça. É o signo que cozinha uma refeição quente para quem está triste, porque entende que às vezes o cuidado mais profundo vem nas formas mais simples. Pense em uma árvore grande e antiga que oferece sombra em um dia de sol intenso. Ela não pergunta se você precisa de sombra. Ela não pede nada em troca. Ela simplesmente está ali,
com seus galhos abertos, oferecendo abrigo para quem precisar. E quando você se senta debaixo daquela sombra, algo dentro de você se acalma. A temperatura baixa, a respiração desacelera, e o mundo parece um pouco mais suportável. Essa é a presença curativa de Touro. Ela funciona de dentro para fora, sem esforço aparente, sem técnica elaborada, sem roteiro preparado. É simplesmente a qualidade de estar ali de verdade quando alguém precisa. E no mundo em que vivemos, onde a maioria das pessoas está tão distraída com seus próprios problemas que mal consegue prestar atenção nas pessoas ao lado, essa presença se torna um presente cada vez mais raro e cada vez mais precioso. Muitos taurinos não percebem o impacto que tem na vida das pessoas ao redor simplesmente por estarem presentes. Eles não percebem que aquele abraço que deram sem pensar salvou o dia de alguém. Que aquela ligação que fizeram só para saber como a pessoa estava significou mais do que qualquer presente caro poderia significar. Que aquele jantar que prepararam com carinho alimentou muito mais do que o corpo de quem estava na mesa. Alimentou a alma. Alimentou a esperança. Alimentou a certeza de que ainda existem pessoas neste mundo que se importam de verdade. E conforme o taurino envelhece, essa capacidade de curar pela presença só se intensifica. Porque com a idade vem a experiência, e com a experiência vem uma profundidade de presença que é impossível de falsificar. O taurino mais velho que se senta em silêncio ao lado de alguém que está sofrendo carrega nesse silêncio décadas de sabedoria, de amor vivido, de tempestades enfrentadas. E esse silêncio cheio de vida é mais curativo do que 1000 palavras poderiam ser. Essa é uma das forças mais bonitas de Touro. E é uma força que o mundo precisa desesperadamente. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Touro e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Força 9. A nona força silenciosa que muitos taurinos descobrem com o passar dos anos é a capacidade de perdoar de verdade, não apenas com palavras, mas com o coração inteiro. Essa é talvez uma das forças mais difíceis de desenvolver para qualquer ser humano, mas especialmente para Touro, porque quando um taurino é ferido, a dor vai fundo. Vai até as raízes. Não fica na superfície como acontece com alguns signos que se irritam rápido mas esquecem com a mesma velocidade. Quando o touro se machuca, ele sente aquela dor no corpo, nos ossos, na memória. E por isso mesmo, quando um taurino finalmente chega ao ponto de perdoar de verdade, esse perdão tem um peso e uma profundidade que poucas pessoas conseguem compreender. Pense em um lago que foi agitado por uma tempestade violenta. As águas ficaram turvas, os peixes se esconderam, a superfície que antes era um espelho perfeito se transformou em caos. Mas quando a tempestade passa e o tempo faz seu trabalho silencioso, aquelas águas voltam a se acalmar. Devagar, camada por camada, a clareza retorna. E o lago volta a refletir o céu com a mesma beleza de antes, talvez até com mais beleza, porque agora carrega dentro de si a memória de ter sobrevivido àquela tempestade. É exatamente assim que o perdão funciona dentro de Touro. Ele não acontece da noite para o dia. Ele não é uma decisão que se toma no estalar de dedos. É um processo lento, gradual, que acontece nas camadas mais profundas do ser. E por ser tão lento e tão profundo, quando finalmente se completa, ele é real. Não é um perdão de fachada. Não é um perdão que esconde ressentimento por baixo. É um perdão que limpa de verdade, que libera de verdade, que permite que o taurino siga em frente sem carregar o veneno daquela dor dentro de si. E aqui está algo que muitos taurinos demoram anos para entender. O perdão não é para outra pessoa. O perdão é para você mesmo. Quando você carrega mágoa dentro de si, é como carregar uma pedra pesada no bolso durante uma longa caminhada. Cada passo fica mais difícil, cada respiração fica mais curta, cada dia fica mais cansativo. E a pessoa que te machucou provavelmente nem sabe que você ainda está carregando essa pedra. O perdão é o momento em que você finalmente abre a mão e deixa aquela pedra cair no chão. Não porque a outra pessoa mereça, mas porque você merece caminhar mais leve. E quando o touro descobre essa verdade, uma liberdade enorme se abre. Porque o taurino que aprendeu a perdoar é o taurino que transformou sua maior vulnerabilidade em sua maior força. Ele aprendeu que sentir profundamente não é uma fraqueza. É o caminho para a verdadeira cura. Força 10. A 10ª força silenciosa que vive dentro de Touro é a capacidade de encontrar beleza nos ciclos naturais da vida sem resistir a eles. Isso pode parecer simples quando dito em palavras, mas na prática é uma das habilidades mais raras que um ser humano pode desenvolver. A maioria das pessoas luta contra as mudanças.
Elas querem que as coisas boas durem para sempre e que as coisas ruins desapareçam imediatamente. Elas resistem ao envelhecimento, resistem às perdas, resistem às transições que a vida impõe a todos nós. Mas o taurino, com o tempo, desenvolve uma relação diferente com esses ciclos. Assim como o agricultor que aprendeu a respeitar as estações do ano, Touro começa a entender que existe um tempo para plantar e um tempo para colher. Um tempo para crescer e um tempo para descansar. Um tempo para segurar e um tempo para soltar. Pense em uma videira que passa por todas as estações sem reclamar de nenhuma delas. No inverno, ela parece morta, sem folhas, sem frutos, apenas galhos secos apontando para um céu cinzento. Mas ela não está morta. Ela está reunindo forças lá embaixo, nas raízes, onde ninguém pode ver. E quando a primavera chega, ela explode em vida novamente, mais verde, mais forte, mais fértil do que antes. Essa é a sabedoria que Touro vai acumulando ao longo dos anos. A sabedoria de que os invernos da vida não são castigos. São preparações. São momentos em que a natureza está pedindo para você ir para dentro, para as suas raízes, para aquele lugar silencioso onde a verdadeira renovação acontece. E quando o Touro para de lutar contra esses invernos e começa a aceitá-los como parte necessária do processo, algo mágico acontece. A ansiedade diminui. O medo do futuro perde força. A necessidade de controlar cada detalhe da vida se dissolve. Porque você entende, finalmente, que a vida sabe o que está fazendo. Que existe uma inteligência maior por trás de cada estação, de cada ciclo, de cada mudança que parecia incompreensível quando estava acontecendo. E essa aceitação não é resignação. Não é desistir de lutar por aquilo que importa. É a sabedoria de reconhecer quais batalhas são suas e quais pertencem ao tempo. É a maturidade de entender que nem tudo que você perde é uma perda, e que nem tudo que você ganha é um ganho. É a paz de saber que você é parte de algo muito maior do que pode enxergar, e que esse algo maior está cuidando de você mesmo quando parece que não está. Muitos taurinos chegam a essa compreensão depois dos momentos mais difíceis da vida. Depois de uma perda que parecia insuportável. Depois de uma mudança que parecia impossível de aceitar. E é nesses momentos que essa força silenciosa se revela em toda a sua grandeza. Porque é fácil aceitar os ciclos da vida quando tudo está indo bem. A verdadeira força está em aceitá-los quando tudo parece estar desmoronando. Força 11. A 11ª força silenciosa de Touro é algo que muitas vezes é confundido com simplicidade, mas que na verdade é uma das formas mais elevadas de inteligência que existem. É a capacidade de ver através das complicações e encontrar a essência das coisas. Vivemos em um mundo que adora complicar tudo. As pessoas complicam seus relacionamentos, complicam suas decisões, complicam seus caminhos de vida com tantas camadas de análise e de dúvida que acabam paralisadas sem conseguir dar um único passo à frente. Mas Touro tem um dom natural para cortar através de toda essa confusão e ir direto ao ponto. Não por preguiça. Não por falta de profundidade. Mas porque o taurino entende, de forma intuitiva, que a verdade geralmente é simples. Que as melhores respostas geralmente são as mais óbvias. E que a sabedoria nem sempre está em complicar as coisas, mas em ter a coragem de simplificá-las. Pense em um caminho na floresta que foi tomado por galhos caídos, folhas secas e arbustos crescendo sem controle. Para a maioria das pessoas, esse caminho parece intransitável. Elas olham para toda aquela confusão e não conseguem ver por onde seguir. Mas o taurino olha para aquele mesmo caminho e percebe, por baixo de toda aquela bagunça, a trilha original que sempre esteve ali. E com paciência e firmeza, ele vai removendo o que não pertence àquele lugar até que o caminho esteja limpo novamente. É exatamente isso que Touro faz com os problemas da vida. Quando todo mundo está complicando, Touro simplifica. Quando todo mundo está debatendo, Touro age. Quando todo mundo está perdido em teorias e possibilidades, Touro olha ao redor e pergunta a coisa mais simples e mais poderosa que se pode perguntar: o que precisa ser feito agora? E essa pergunta, na sua simplicidade, tem a capacidade de destravar situações que pareciam impossíveis. Porque na maioria das vezes, as pessoas não estão presas por falta de opções. Estão presas por excesso delas. E Touro, com sua clareza natural, tem a habilidade de reduzir esse excesso a uma única ação necessária e começar por ali. Essa força se torna ainda mais valiosa conforme a vida avança, porque com a idade vem a tendência de acumular complicações. Mais responsabilidades, mais preocupações, mais histórias mal resolvidas que vão se empilhando umas sobre as outras. E é nesses momentos que a capacidade de Touro de ir à essência se torna verdadeiramente indispensável.
Não apenas para si mesmo, mas para todos ao redor que se beneficiam daquela clareza que o taurino carrega como quem carrega uma lanterna em uma noite escura. Muitas vezes, uma única frase dita por Touro no momento certo é capaz de iluminar um problema que parecia impossível de resolver. E essa frase nunca é elaborada. Nunca é complicada. É sempre direta, simples e verdadeira. E é exatamente por isso que ela funciona. Força 12. A 12ª e última força silenciosa que muitos taurinos descobrem com o tempo é talvez a mais profunda de todas. É a capacidade de transformar dor em fundação. Não em amargura. Não em medo. Em fundação. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que sofreu e ficou menor por causa disso e uma pessoa que sofreu e se tornou mais forte, mais compassiva, mais humana por causa daquilo que viveu. Touro, por natureza, pertence ao segundo grupo. Mas isso não significa que o processo seja fácil ou indolor. Muito pelo contrário. Quando a dor chega na vida de um taurino, ela chega com toda a sua intensidade, sem filtro, sem anestesia. O taurino sente cada golpe, cada perda, cada decepção com uma profundidade que muitas vezes surpreende até a si mesmo. Pense em como os diamantes são formados na natureza. Eles não nascem bonitos e brilhantes. Eles começam como carbono comum, enterrado nas camadas mais profundas da Terra, sob uma pressão tão intensa que parece impossível de suportar. E é exatamente essa pressão, essa temperatura insuportável, esse aperto que parece que vai esmagar tudo, que transforma aquele carbono comum em algo indestrutível e extraordinariamente belo. Essa é a história de muitos taurinos. As dores que pareciam que iam te destruir não te destruíram. As perdas que pareciam que iam te quebrar não te quebraram. As decepções que pareciam que iam te tornar amargo não te tornaram amargo. Em vez disso, cada uma dessas experiências foi como mais uma camada de pressão que foi transformando aquele carbono comum dentro de você em algo cada vez mais raro, cada vez mais precioso, cada vez mais difícil de quebrar. E agora, quando você olha para trás e vê tudo o que já enfrentou, percebe que não perdeu nada naquele processo. Cada dor te ensinou algo que nenhum livro poderia ensinar. Cada perda te mostrou o que realmente importa. Cada decepção te forçou a olhar para dentro e encontrar recursos que você nem sabia que tinha. E tudo isso se tornou a fundação sobre a qual você construiu a pessoa que é hoje. Essa força é silenciosa porque não se mostra nas palavras. Ela se mostra na forma como você caminha, na firmeza do seu olhar, na profundidade da sua calma. As pessoas ao redor podem não saber exatamente o que você viveu, mas elas sentem o peso da sua presença. Sentem que ali existe alguém que foi testado pela vida e não apenas sobreviveu, mas encontrou uma forma de florescer no meio das ruínas. E essa é talvez a mensagem mais importante de todas as 12 forças que conversamos hoje. Você não é forte apesar daquilo que viveu. Você é forte por causa daquilo que viveu. Cada cicatriz que carrega é uma prova de que você esteve ali, de pé, quando a vida pediu tudo o que você tinha. E você deu. E continua aqui. E continua de pé. E isso, por si só, já é extraordinário. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu verdade nessas palavras. E esse reconhecimento não é por acaso. Ele é um sinal de que você está pronto para algo diferente. Pronto para parar de apenas saber quem você é e começar a viver como quem você é de verdade. Ao longo deste vídeo, nós caminhamos juntos por 12 forças que vivem dentro de cada taurino. 12 presentes silenciosos que foram plantados na sua essência muito antes de você ter consciência deles. A firmeza que não precisa gritar. A paciência que constrói impérios em silêncio. A segurança que você cria para os outros sem perceber. A conexão profunda com a beleza do mundo. A lealdade que escolhe com sabedoria. A coragem de dizer não. A intuição que protege e próspera. A presença que cura sem palavras. O perdão que liberta. A aceitação dos ciclos da vida. A clareza que simplifica o impossível. E a capacidade de transformar cada dor em fundação para algo maior. Essas forças não são teorias. Elas são parte de quem você é. E agora que você as conhece pelo nome, elas se tornam ainda mais poderosas, porque a consciência é o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. Lembre-se de que a árvore mais forte da floresta não é aquela que cresceu mais rápido. É aquela que criou raízes mais profundas. E você, Touro, tem raízes que vão mais fundo do que a maioria das pessoas pode imaginar. Confie nelas. Elas nunca te abandonaram e nunca vão te abandonar. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes.
Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.